Olá, irmãos, graça e paz, muito bom dia a todos os amados irmãos e amigos. Mais uma vez estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus para compartilhar com os amados a nossa lição da EBD. Hoje, a segunda lição do nosso trimestre, desse segundo trimestre, que tem por título A Diversidade Traz Maturidade, da nossa revista Palavra e Vida, é a segunda lição da revista do nosso segundo trimestre hoje. Essa lição de hoje, ela traz por texto básico o texto que se encontra em 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18, que diz assim a palavra de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que Deus aplique a sua bendita palavra ao nosso coração. Vamos orar. Santo eterno Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, Pai, de poder nesse momento compartilhar mais um pouco a respeito, ó Deus, da tua palavra através dessa lição que foi com certeza de maneira preciosa preparada para poder instruir os teus servos que dela fazem uso. Ó Deus, que tu possas, ó Pai, me dar direção nesse momento para poder transmitir, ó Deus, essa lição dessa manhã, ó Pai, consoante a vontade do Senhor, para o propósito pelo qual o Senhor orientou o servo teu que a escreveu para dar instruções àqueles que buscam em ti socorro, buscam em ti direção, buscam em ti refúgio, buscam em ti orientação para a sua caminhada nesta terra. Obrigado, Senhor meu Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado pelas provisões de cada momento. Obrigado pela revelação poderosa do Senhor aos nossos corações. Se com cada pessoa e família que nesse tempo em que esse Covid-19, ó Deus, esse vírus tem, ó Pai, trago tanta angústia ao coração de tantas famílias, que o Senhor possa repreender esse mal, Pai. Mas acima de tudo, que o Senhor possa repreender o mal maior que há no coração do homem, ó Deus, do homem que não se submete à tua vontade, que não ama seu próximo como a si mesmo, e a todo instante, Senhor Deus e Pai, vive, ó Deus, com atitudes, ó Pai, que não agradam a Ti. Ó Deus, transforma os corações a começar pelo meu coração. Ó Deus, todos nós somos falhos e carentes e dependentes do Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida, daqueles que o Senhor nos confiou, ó Pai, daqueles que fazem parte da nossa história, daqueles que estão ligados direto e indiretamente às nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, possa estar dando a cada um, ó Deus, a alegria de poder desfrutar, ó Pai, da Tua presença, da Tua bondade, das provisões do Senhor. Em nome do Senhor, eu te oro neste momento. Amém, Senhor. Queridos, título da lição: A diversidade traz maturidade. Essa introdução dessa lição é muito interessante. Vou estar fazendo a leitura dessa introdução nesse momento, que diz assim: a esperança é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo nos renova as forças para não desanimarmos no meio da caminhada. O profeta já sinalizava esta realidade quando disse:
mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Está lá em Isaías 40, 31a. Somente quem tem sua esperança firmada em Deus pode experimentar deste novo em meio às crises que enfrenta. O apóstolo Paulo passou por situações desafiadoras num ambiente de obediência e cumprimento da missão. Ele descreve parte de suas adversidades na sua segunda carta aos Coríntios. Foi no exercício do ministério e foi por obedecer ao chamado do Mestre que ele sofreu açoites, prisões, perigo de morte, apedrejamento, sofreu naufrágio, rejeição, fome, sede, jejum, sua autoridade apostólica colocada em dúvida, enfim, a lista dos seus sofrimentos é enorme. Está lá em 2 Coríntios 11, de 23 a 28, quem quiser conferir a lista dessas batalhas que o apóstolo Paulo enfrentou por seguir as orientações ali dadas por Jesus e entender, né, que ele estava a cumprir esse chamado para a sua vida, a fim de ser canal de bênção na vida de tantas pessoas, de tantas famílias da igreja. O registro do naufrágio de Atos, capítulo 27, inclui certamente muitos elementos de uma adversidade. Afinal, Paulo foi preso por pregar o evangelho. Perto do julgamento, foi transferido de Cesareia para Roma. Durante a viagem, acontece uma tempestade, a carga foi perdida, o navio destruído e os tripulantes e passageiros quase morreram. Durante a crise do naufrágio, Paulo permaneceu calmo e pôde ajudar as pessoas a superarem aquele momento. Movido pelo encontro com o Senhor e por confiar plenamente em sua promessa, a adversidade não foi capaz de impedir que o apóstolo desistisse. Ao invés disso, ele se enche de coragem para aproveitar aquela circunstância desfavorável para testemunhar de sua fé e prosseguir no exercício da missão que Deus lhe confiara. A adversidade tem o poder de revelar a intensidade de nossa comunhão com Deus e o nível de nossa confiança em sua palavra. Desanimar não é uma possibilidade para um discípulo verdadeiro, porque, segundo o apóstolo, mesmo que externamente estejamos sendo destruídos, não há nada que possa abalar as convicções que foram plantadas em nosso homem interior, pelo poder do evangelho que recebemos. Há um provérbio anônimo que diz: somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente nele. E isso significa que as adversidades são uma necessidade que tem o poder de revelar quem de fato somos. Quando agimos dentro da normalidade, mostramos quem queremos ser, mas quando reagimos diante das adversidades, mostramos quem somos de verdade. Existem recomendações preciosas que a palavra nos oferece para atravessarmos os momentos de crise e, assim como na experiência do apóstolo Paulo, mantermos nossos olhos firmes naquilo que está por vir, para não sermos tragados pelas circunstâncias temporais. Essa introdução não há necessidade nem de se comentar, né? Porque o que o autor escreveu aqui, ele fragmentou os detalhes, né, da realidade em que o apóstolo Paulo viveu e todos nós vivemos, né? Em dados momentos da história da nossa vida, nós passamos por situações que, de fato, a nossa fé é colocada em prova, né? E é aí que nós verdadeiramente conseguimos compreender quem é aquele que governa as nossas vidas e a quem nós estamos submetidos.
E muitas das vezes, em muitos momentos da nossa história, somos contraditados daquilo que cremos, né? Daquilo que vivemos, somos colocados à prova, né? Somos provados para ser provado ao contrário. Pecadores todos nós somos, fomos resgatados pela misericórdia de Deus mesmo, né? E transformados em novas criaturas. A palavra ela é clara a respeito disso. Uma decisão humana por uma caminhada muda toda uma história, assim como mudou a história do apóstolo Paulo. E isso fatidicamente causa confronto, porque é uma realidade diferente, é uma realidade de vida que confronta outras realidades. E a gente sabe, né, o quanto é difícil você se manter diante de uma circunstância complicada, que ameaça a sua estrutura pessoal, ameaça a sua família, que ameaça o contexto social que você vive, que vai de encontro à realidade da sua vida. Isso é interessante, sabe? Tudo aquilo que vai de encontro à realidade daquilo que você verdadeiramente é, só Deus pode provar quem verdadeiramente você é, primeiramente para você mesmo e depois os outros, se for por ele, vontade dele, que os outros saibam quem você é, isso será revelado. Se não, não faz diferença. O que importa é que a nossa vida esteja verdadeiramente, genuinamente, né, concatenada aquilo que o Senhor deseja de nós e dentro do propósito para o qual ele nos trouxe, nos criou, né? Vamos então ao primeiro tópico. Diz assim, tem por título: a adversidade é inevitável. Nem de longe a promessa da palavra sugere que a vida cristã envolve imunidade aos problemas da vida. Pelo contrário, a Bíblia está repleta de histórias narrando as lutas que servos fiéis precisam atravessar. Não são apenas os desobedientes que estão expostos aos sofrimentos e desafios. Não podemos nos esquecer que residimos numa terra devastada pelo pecado e moramos num tabernáculo que envelhece, adoece e morre. Esta é uma realidade universal. Neste sentido, crentes e incrédulos estão no mesmo barco. Por outro lado, padecemos as consequências de nossa escolha de servir ao Evangelho e aprendemos com Paulo que, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Filipenses 1:29. No ministério de Jesus, encontramos um episódio envolvendo os discípulos recebendo uma ordem expressa do Mestre para atravessarem para o outro lado do Mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos obedeceram e, durante aquela travessia, enfrentaram uma grande tempestade. Mateus 14, de 22 a 33. Na verdade, ou já passamos, estamos ou mais cedo ou mais tarde, vamos passar pela adversidade. Ninguém está livre, isso é um fato, tá? E dentro dessa realidade, dentro deste fato, sabe, inevitável de que vamos enfrentar problemas, dificuldades e isso nos surpreende a todo instante. Impedimentos, vários impedimentos, sofremos vários impedimentos na nossa vida para a gente não conseguir avançar, caminhar, nem mesmo com Covid-19 a gente está tendo aí sossego em determinadas questões, né? Porque o homem é difícil, o homem é difícil, é complicado, o ser humano é complicado, são várias questões que acontecem na vida do ser humano e que revelam o quanto o homem precisa de ter conhecimento desse Deus que se revela através do seu próximo.
Ele não se revela de outra maneira tão nítida senão através de seu semelhante. E às vezes eu, você e tanto todos nós ficamos cegos e disputamos por questões mesquinhas. Aí quando acontece uma situação difícil, um problema grave, nós somos surpreendidos, pegos de surpresa, e aí? E aí? Aí bate o desespero, bate a desesperança, nos sentimos, né, só. Né? Acontece tantas coisas. Mas eu quero dar uma palavra aqui, aproveitando esse primeiro tópico. A primeira coisa que você tem que acreditar não é na palavra do homem em si, mas a palavra de Deus. Havia um grupo chamado os bereanos, que quando o apóstolo Paulo pregava, eles iam lá e conferia para ver se aquilo ali estava escrito mesmo. E como é que você sabe também, além da veracidade pela escritura, de qual é a outra maneira que a gente consegue saber se é verdade? Quando a gente coloca em prática na nossa vida. Quando nós colocamos a palavra de Deus em prática na nossa vida, não para mostrar para os outros que você é isso ou aquilo, eu sou crente, sou melhor que todo mundo, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque quando nós decidimos por seguir, né, orientações bíblicas, orientações do Senhor para a nossa vida, é uma coisa assim automática. Nós tentamos nos ajustar às orientações que estão ali para que a gente possa ir caminhando mesmo diante de tanta dificuldade, de tanta rejeição, de tanto problema. É uma coisa muito racional. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, eu sempre cito esses dois versículos, que ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o Deus que nós servimos é um Deus inteligente. Por causa disso é que o nosso culto deve ser racional. Né? O que é um culto racional? Como que a gente poderia compreender isso daí? É ter ciência de que nós estamos fazendo e agindo consoante as verdades da palavra de Deus. Mas essa realidade em nossas vidas, mediante a realidade do pecado que habita em nós, ela é conflitiva. Então, causa conflito porque nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós temos problemas, temos falhas, todos nós erramos. Todos os pecados destituídos foram na glória de Deus, como está escrito, Paulo escreveu isso. Né? Então, de que forma endireitará, tem uma palavra lá, se eu não me engano, acho que está até atrás dessa camisa aqui, ó. De que forma endireitará o jovem o seu caminho, né? Observando conforme a sua palavra. Né? De que forma o jovem endireitará o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Então, essa é uma questão muito pessoal. Jesus, quando chama aqui nesse tópico 1, Jesus, quando manda passar para o outro lado, está dizendo aqui, né? Nossa escolha, tá? No princípio, Jesus, encontramos, no princípio de Jesus, uma ordem expressa do Mestre para atravessar para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos obedeceram e, durante aquela travessia, entraram numa grande tempestade. Olha só que interessante. Olha que interessante. Que interessante, né? Às vezes acontece isso. Às vezes a gente, mesmo estando com a nossa vida ali dentro de padrões e princípios e valores, né, que a expectativa nossa sejam as melhores, nós podemos enfrentar uma tempestade no caminho. Isso acontece com todo mundo. Né? Ninguém é privilegiado quando é surpreendido por um problema. Né? Mas quando nós estamos a nossa consciência segura no Senhor, sabe, reconhecendo que somos pecadores, somos falhos, mas que nosso coração está mudado, transformado, e nós queremos seguir pela vontade de Deus, queremos seguir uma caminhada
justa, diferente do que um dia possa ter sido, né? Nós enfrentamos todas as dificuldades cientes de que Deus está no controle. E mesmo que se sejam articuladas artimanhas para nos desviar do caminho, nos desviar da conduta, né? E tudo mais, desviada para a gente não seguir a nossa vida, o Senhor intervém. Ele tem o meio dele, o modo dele, né? Então Deus, ele traz para nós esse conforto ao nosso coração, né? Essa segurança, né, de que nós precisamos confiar, né? Ter a nossa fé firmada no Senhor. É difícil o homem por si só se manter dentro de determinadas situações, mas nós sabemos em quem nós cremos. E eu gosto muito de uma palavra, uma passagem que tem, quando Deus foi lá na caverna atrás de Elias, chamar Elias e perguntar para ele: o que você está fazendo aí, rapaz? E Elias, com medo, escondido ali, ele falou assim: rapaz, eu tenho 7.000 pessoas lá, ó, à sua disposição para te ajudar, para caminhar com você. E às vezes Deus nos surpreende, né? Nos surpreende. Nós não sabemos, né, quantas pessoas o Senhor tem à sua disposição, investida de autoridade e poder, para nos resguardar, para nos orientar, e até mesmo é um Deus que não quer que ninguém se perca, não tem prazer, né, na destruição do ímpio, mas antes que ele se converta, assim como um dia nós também nos convertemos, né? Então, Deus maravilhoso, não tem por que a gente negar isso. Um Deus maravilhoso que renova suas misericórdias todas as manhãs, nos dá privilégios que jamais poderíamos ter pela nossa capacidade humana. Vamos lá, apenas pela capacidade humana, senão em submissão e reconhecimento àquilo que Ele é e faz por nós. Bom, eu quero aqui também, né, aproveitar essa palavra e dizer para você o seguinte: eu ouvi uma fala essa semana de um pastor na televisão, assim, num programa que eu estava assistindo no YouTube, e eu gostei muito. Uma palavra que diz assim, ó, ele disse assim, ó, a pessoa perguntou para ele: por que que você crê na Bíblia? Por que que você usa a Bíblia? Ele falou assim: porque a Bíblia palavra de um pastor, a Bíblia é o melhor e maior manual de comportamento humano do mundo, biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Palavra de um pastor se referindo à Bíblia, né? Interessante, realmente a Bíblia é uma palavra que nos traz direção para a nossa caminhada. A diversidade tem fontes diversas. Olha só que interessante. É possível que alguém questione: mas de onde vêm as adversidades? As adversidades podem surgir a partir de nós mesmos, sempre que fazemos escolhas equivocadas. É verdade. E eu que o diga, né? Nós sabemos de nós. Estamos sujeitos a arcar com as consequências e, por vezes, nós mesmos construímos as circunstâncias de nossas crises. As experiências do profeta Jonas nos ensinam sobre o perigo de tomarmos decisões contrárias à vontade de Deus. As adversidades podem surgir a partir das pessoas que estão à nossa volta. Alguns textos produzidos por Paulo, especialmente a segunda carta aos Coríntios, relatam o apóstolo lidando com as lutas produzidas por aqueles que não acreditavam em seu ministério, sejam os excelentes apóstolos ou os falsos irmãos. Pessoas nos ferem pelos mais diversos motivos. As adversidades podem surgir por uma ação de Satanás. Existem aqui dois extremos a serem evitados. Alguns subestimam as ações do inimigo, enquanto outros superestimam as suas artimanhas. Quando Paulo se refere ao espinho na carne, ele o identifica como um mensageiro de Satanás, que lhe foi enviado para lhe esbofetear. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7.
O diabo continua em seu propósito de roubar, matar e destruir. João 10:10, parte A. Fiquemos atentos. As adversidades podem surgir por uma ação divina, para que seus propósitos eternos sejam cumpridos. Em determinadas situações, Deus intervém na história criando circunstâncias específicas para a realização de seus planos. Foi assim que ele enviou a tempestade para Jonas, Jonas 1:4. Enviou um terremoto para a conversão do carcereiro, Atos 17, 16, 27, 31. Provocou a cegueira na conversão de Paulo, Atos 9, de 17 a 14, e permitiu a perseguição para que o evangelho saísse de Jerusalém e se espalhasse pelo mundo, Atos 11, de 19 a 20. Aí aqui, meus irmãos, é interessante notar, né, que todas as coisas que Deus realiza em nosso meio tem um propósito. Nada ele permite sem que seja para alcançar o seu propósito, né? A sua vontade. Agora, nós temos uma responsabilidade muito grande diante daquela conosco e diante daquela proposta que ele nos faz de vida eterna, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande. E ao assumirmos essa responsabilidade de nos incluir aos propósitos para os quais Deus nos trouxe a vida, consoante a sinceridade do nosso coração, Deus ele vai, sabe, te conduzindo ao entendimento claro dessa vontade. Quando há sinceridade no nosso coração, sinceridade de mudança, sinceridade de perseverança, sinceridade de busca. Então eu digo para você, por experiência própria e também minha e de tantos outros que eu conheço, que de fato, né, Deus ele realiza o querer e o efetuar consoante a sua boa, perfeita e agradável vontade. É assim que ele age. Realmente, quando Paulo abre aqui, ele fala que as consequências são reações das nossas ações, né? Ele usa outra expressão aqui, mas é isso. Tem muita gente que diz, né? É a lei do retorno. Quem planta colhe, Jesus falou. Minha avó dizia assim, ó, toda regra tem exceção, menos a do semeador. O que ele planta, ele colhe, é fato. A gente tem que ter essa preocupação, sabe? E na nossa caminhada nessa terra, às vezes sim, pela nossa desobediência, nós acabamos trazendo para a nossa vida situações que não estavam programadas para a nossa realização pessoal e que, por algum vacilo, falta de atenção, né, e até mesmo por situações que nos induzem à queda, né, a gente acaba sofrendo situações diversas. Mas tudo, quando nós nos colocamos diante de Deus com nosso coração quebrantado e contrito, tudo Deus ele coloca no lugar. Nós precisamos compreender, queridos, que todos nós somos iguais. Não tem ninguém que erra mais e erra menos. O que é necessário fazer é que nós venhamos a reconhecer que Deus tem todo o poder de mudar toda e qualquer situação. Ele não está com seu braço encolhido para que não possa salvar, para que não possa mudar a história, para que não possa reverter todo e qualquer quadro para o bem de todos. O que me encanta nessa essência de Deus, né, é essa vontade que arde no coração daqueles que se colocam diante dele genuinamente, de querer, sabe, e almejar e buscar em oração e com muita dependência
das orientações divinas, o ajuste que possa proporcionar não só a si próprio bem-estar pessoal, mas o bem-estar de todos quanto o rejeitam, de todos quanto, né, o rejeitam e rejeitando o próximo. E isso é muito triste, mas Deus, ele não desiste de nós. Ele não desiste de você, não desiste de mim, e ele tem propósito e planos perfeitos. Nós precisamos atentar, porque de outra forma, eu sempre penso isso. Às vezes acontecem situações comigo que eu paro para analisar, aí eu pergunto para que aconteceu isso, né? Porque eu aprendi a não perguntar por quê, mas para quê. Mas eu paro às vezes para analisar e falo assim, gente, se isso não tivesse acontecido, hoje essa situação não estava assim. Se você parar para você pensar, né, a atenção que você talvez esteja dando aos ensinos, às orientações que provém da Escritura Sagrada, de todos aqueles que buscam andar, né, dentro da vontade de Deus, dentro de uma outra realidade de vida, se você parar para pensar o que te trouxe a atentar para esses detalhes, às vezes foi uma coisa tão ruim, às vezes foi um deslize, às vezes foi um erro, mas talvez tenha sido essa a única forma que Deus encontrou de chamar a minha e a sua atenção por amor a nós, porque lá em Eclesiastes, Salomão, ele disse, né? Deus repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, uma coisa que eu sei é que Deus quer o meu bem, assim como quer o seu bem também. Vamos continuar aqui. Antes de partir para a terceiro tópico, né, que falou aqui, às vezes, a questão de famílias, que às vezes as famílias, né, a própria família da gente, às vezes está ali botando a pressão e traz tanta coisa para a gente digerir, problemas extremos de um lado e de outro. Aí eu anotei aqui a palavra de um filósofo, é teólogo também, ele é filósofo, professor e teólogo, chamado Mário Sérgio Cortella. Ele escreveu assim, ó, família é um tribunal que não tem recesso. Olha que interessante, que colocação interessante. Família é um tribunal que não tem recesso. Tá? Olha que interessante. Mais um motivo pelo qual nós temos que procurar, né, ajustar a nossa vida dentro de um contexto que possa nos permitir viver o tempo que Deus tem para nós nessa terra, consoante a doce, a boa, agradável e perfeita vontade dele. Muito interessante essa palavra desse filósofo Mário Sérgio Cortella. Bom, vamos lá ao terceiro tópico que diz assim: a adversidade é pedagógica. Olha aí. Mais importante que sair das situações de adversidade é aprender as lições que a adversidade pode nos proporcionar. Na adversidade, aprendemos que somos pó. No drama produzido pela Covid-19, desde as grandes potências do mundo moderno até as civilizações mais atrasadas, chegamos às mesmas conclusões. Basta um vírus microscópio para que o mundo inteiro enxergue a sua insignificância. Que palavra desse autor, hein? Basta um vírus microscópico para que o mundo inteiro, né, perceba a sua insignificância. Que palavra desse autor! Olha isso, olha isso. Né? E vamos lá. O mundo se percebeu impotente diante do coronavírus e a soberba humana foi quebrada. Aliás, eu vou dizer aqui, tem sido quebrada, né? Tem sido quebrada, porque ainda não quebrou em muitos lugares. E às vezes quando eu vou orar, eu falo, Senhor, há momentos, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa séria para os irmãos. Há momentos que quando eu vou orar a Deus, às vezes eu falo isso para ele. Eu falo assim, Senhor, será possível
que nós vamos ter que viver algo ainda pior para que haja uma mudança, para que o homem compreenda, né, que nós precisamos de andar, procurar andar juntos, andar unidos e focar no que é mais importante, que é a vida dos nossos filhos, que é a vida dos nossos familiares, do nosso semelhante. O que está faltando, meu Deus? Se dinheiro não está resolvendo essa questão do coronavírus. Você vê que não resolve. O recurso é importante, mas não resolve. O dinheiro não livra ninguém da morte, né? E muito menos de um encontro com Deus, do tribunal de Deus, muito menos. Então nós temos uma oportunidade de reflexão, o mundo está tendo uma oportunidade de reflexão nesse tempo que de outra forma jamais teria, né? Jamais teria. Então é interessante essa colocação também. O mundo se percebeu impotente diante do coronavírus e a soberba humana foi quebrada. No Salmo 8, após ressaltar a grandeza de Deus, o rei Davi indaga: que é o homem para que te lembres dele? Olha só, Salmos 8:4. Isso significa que não podemos confiar em nós mesmos. Exatamente, Jeremias 17, 5 e 6. Na adversidade, aprendemos que o mal é uma realidade. Existem três coisas que jamais irão mudar. O mundo nunca deixará de ser mundo. A carne nunca deixará de ser carne. E o diabo nunca deixará de ser diabo. Lembre-se que o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19 diz isso, quando a gente viu na lição anterior que eu participei aqui. Não se esqueça que a carne é fraca. Ó, Mateus 26, 41. E que o inimigo é mentiroso. Ó, João 8, 44. Tá vendo? Não pode, é por isso que eu vou falar mais uma coisa aqui. Lembrar, né? Não podemos nos descuidar com essas áreas de nossa luta. Lembra aqui que tem uma passagem bíblica que Jesus disse assim: como é que é? Se preciso for, as pedras clamarão, tá? O mais importante na vida do ser humano, meus irmãos, presta atenção nisso, o mais importante na vida do ser humano é confiar na pregação, perdão, na pregação da palavra, é crer na palavra. Por isso que é muito importante a conferência, né? Crer na palavra de Deus, porque se eu for crer na palavra do meu semelhante, ó, aqui está dizendo aqui em Mateus 26, 41, né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar caído, né, na fé. É possível? É possível, sou um homem pecador, sou falho, né? Sou falha, pela graça, pela vontade, pelo poder de Deus, é pela vontade de Deus e por submissão e intenso desejo de andar ali consoante aos valores e princípios que ele um dia me apresentou, que eu me seguro para me manter de pé, e todos nós somos assim. Claro, nós não vivemos mais conforme a gente vivia no passado, nenhum de nós, é fato. Mas é possível sim, porque nós não trazemos letreiro na nossa testa. Todos nós pecamos e erramos um dia, fomos resgatados sim pela misericórdia, pela graça de Deus, porque um dia alguém falou desse amor para nós, dessa caminhada para nós, tá? Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez quem te falou hoje nem está mais seguindo o Evangelho. E aí? E você vai deixar de crer na palavra que é de Deus para crer no homem, no exemplo que aquele homem deu? Não. Nós temos que crer nas Escrituras, naquilo que pode mudar a nossa vida, né? É na palavra, porque nós somos falhos, nós precisamos um dos outros em oração, precisamos cuidar um dos outros, porque há momentos na nossa vida, queridos, que nós não suportamos determinadas circunstâncias. Se a gente não tem os nossos irmãos para nos apoiar, para nos dar suporte, eu tenho vivido isso. Quantos têm vivido isso? Se eu não tivesse meus irmãos, né? Se você não tivesse, como é que a gente segura? Como é que a gente toca diante de uma realidade
que esse mundo apresenta para a gente de surpresa, que quebra totalmente o nosso ideal, que vai de encontro aos propósitos e projeta tudo aquilo que um dia a gente idealizou, né? Quer dizer, somos surpreendidos a todo instante. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E nós viemos buscar na palavra, na orientação bíblica, direção para as nossas vidas. Jesus mesmo disse: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, para que eles se arrependam e passem a viver uma nova vida dentro de princípios e valores que têm sido apresentados a todos nós, né? Vamos lá. Na adversidade, aprendemos a confiar em Deus. Quando nos faltam os recursos humanos, os celeiros divinos estão cheios e à nossa disposição. No Salmo 119, 71, a palavra afirma: foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Isso é um fato. Na palavra de Deus, encontramos toda a provisão que precisamos para atravessar os dias da adversidade. Deus zela em cumprir suas promessas na vida de seus filhos amados. Ele permanece em seu trono, conduzindo a nossa história. Deus nunca perde o controle de nada. Nós perdemos, ele não, tá? Então ele continua conduzindo a nossa história. Os planos do Senhor, do homem, o homem faz planos, mas quem dá a última palavra é Deus, quem confirma a vontade é Deus. Então o que a gente precisa colocar diante do Senhor, será que é isso que Deus quer que eu faça? Você já fez essa oração? Eu tenho feito essa oração, eu faço a oração. Senhor, será que é isso que o Senhor quer que eu faça? É isso que é o certo? É isso que o Senhor deseja que eu faça? Nós precisamos fazer isso. Todos nós precisamos fazer isso. Fazer oração nesse sentido, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Um dia nós andamos de maneira sem direção. Hoje não. Hoje nós temos o conhecimento. Hoje nós temos a palavra que nos traz orientação para seguir consoante a outra conduta, a outra caminhada. Claro, a gente tem na nossa vida, todos nós, problemas a equacionar. E problemas surgem também para serem equacionados. Mas nós temos um Deus com quem nós podemos contar. E ele é aquele que nos traz instruções e nos une, né, ao amor, né, que é a sua essência, na família, na sociedade, com aqueles que também estão no mesmo espírito de fé, né, submissos, em submissão ao Deus eterno, ao Deus Todo-Poderoso. A adversidade, tópico 4, irmãos, vamos lá. A adversidade nos faz crescer. O foco de nossa atenção ultrapassa os níveis da peregrinação. Um dos grandes prejuízos desse tempo é nossa atenção exagerada no aqui e agora. Olhando para a vida do grande apóstolo, percebemos claramente que ele estava mais preocupado com as coisas celestiais que as terrenas. Romanos 8:18, Filipenses 1:21, Gálatas 2:20. Ele não olha para as adversidades como um fim em si mesmas, mas como um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento. Eu recebi, falar nisso, irmãos, eu quero deixar aqui registrado, não tem como avisar todo mundo, eu estou sem o WhatsApp, eu estava usando o WhatsApp meu, e não estou mais, estou sem o WhatsApp, estou usando só o WhatsApp da TIM, assim mesmo, com muita dificuldade. Então, não adianta os irmãos mandarem mensagem para mim só por Natália mesmo, que eu estou conseguindo tá aí respondendo algumas coisas, ela me fala, dá recado, tá certo? Então, me desculpe se os irmãos têm feito contato comigo, eu estou sem aparelho
para poder, sem o WhatsApp, para poder estar respondendo, tá bom, queridos? Mas vamos lá, deixa eu só falar uma coisa aqui. Pelo WhatsApp, eu recebi a mensagem de um pastor lá de Londrina, que ele me esclareceu a respeito de uma palavra interessante. Ele falou assim, olha só, essa palavra que o apóstolo Paulo sempre traz, não usou esses termos, eu vou usar, eu compreendi isso. Essas palavras que nós lemos no Evangelho, né, tanto relatando assim as orientações de Jesus, as orientações do apóstolo Paulo, essas palavras, elas nos orientam, né, nos orientam a gente morrer para nós mesmos, para os nossos interesses, para as nossas cobiças, que às vezes vai de encontro, sabe, ao nosso semelhante de maneira, sabe, cruel, de maneira devastadora. Esse é o grande problema na sociedade, entre os seres humanos, né? Aquela visão, né, deturpada de que não é aí, é o que a gente leu anteriormente. O diabo para matar, roubar, destruir. Ele, no texto de João 10:10, aqui está falando que é o diabo, no texto de João 10:10 está falando, Jesus refere o ladrão, né? O ladrão. Aquele que rouba a essência da vida, aquele que teve a sua vida, a essência da sua vida, né? Perdida, sabe? Deus muda toda a história, Deus pode mudar a nossa história, a história da humanidade, a partir de nós mesmos. E nós precisamos compreender essa mudança. Essa mudança tem que começar no meu interior, para depois atingir o interior do próximo. Agora é difícil. Enquanto nosso semelhante olhar para nós, sem antes olhar no espelho, né? E ver e perceber que todos somos iguais, que todos somos passíveis de erro, que todos sofremos, todos sentimos dores, é tão difícil. Nós não somos perfeitos. Por isso que nós precisamos um do outro. Há um cântico que as crianças cantavam na igreja que dizia assim, ó, eu preciso de você, você precisa de mim. E é por aí. Nós precisamos de todos nós precisamos. E um detalhe interessante que eu quero compartilhar aqui também, já finalizando essa lição, certa vez, e isso acontece sempre, tá? Certa vez ouvi um conto nesse tipo, né? Que havia uma senhora que ela estava orando contra uma pessoa que não era da religião dela. E num certo dia ela passou mal, precisou ser operada às pressas com um problema um problema lá, teve que ser operada às pressas, não lembro o problema que foi. Ela foi operada, muito bem operada, ficou muito bem, sabe? Ela não conhecia o vizinho por quem ela estava orando para, sabe, contra ele. Olha só, por um motivo lá dela lá. O que aconteceu? No dia que o pastor da igreja dela foi visitar ela, levou, né? Foi junto com o médico que operou ela. Aí falou, irmã, você tá bem? Como é que você tá? Como é que a irmã tá? Se recuperou e tal? Falei, pastor, tô ótima, operou o doutor aí com o senhor, ele é excelente, que mão maravilhosa, elogiou o cara dos pés à cabeça. Falei assim, irmã, sabe quem é ele? A irmã já conhecia ele? Eu não conheci ele não. Pois é, esse aí que a irmã ora por ele todo dia, contra ele. Entendeu? Então, são coisas que a gente precisa, queridos, né, analisar. A gente precisa analisar o que nós queremos. O que nós queremos? O que nós temos buscado? Será que nós temos buscado aquilo que Deus tem e quer e deseja para a nossa vida? O que nós queremos mais? O que nós estamos esperando mais? Precisa haver uma reflexão profunda a respeito disso. Uma reflexão profunda a respeito disso. Vamos lá. Por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida, Paulo o qualifica como leve e momentânea, 2 Coríntios 4:17a. Se não é correto minimizar a sua importância, não devemos também maximizar seu alcance. Mas esse equilíbrio só é possível na medida em que não perdemos de vista os seus resultados. Paulo diz que
a tribulação produz um eterno peso de glória, muito excelente. 2 Coríntios 4, 17b. A justificativa está em não atentarmos para as coisas temporais. 2 Coríntios 4, 18. Na história da igreja, sempre houve adversidades, desde o livro de Atos até a história recente. A igreja de Cristo esteve sempre envolvida por muitos desafios. Na minha infância, eu não tinha paciência para ler todo o enredo das histórias em quadrinhos, e quando a situação estava muito difícil, eu virava algumas páginas e, por curiosidade, lia a última parte, antecipando assim o final da história. Creio que foi por conhecer essa nossa inquietação que Deus providenciou para nós a antecipação do final da história. É só ler a última página da Bíblia, né? Aqui não está falando que é da Bíblia, só ler a última página. O pastor Billy Graham, eu vi uma frase, não sei se realmente foi ele que escreveu, mas vi no Facebook, ele dizendo o seguinte: eu li a última página da Bíblia e quero compartilhar que tudo vai acabar bem. Quero compartilhar com a igreja que tudo vai acabar bem. Algo assim. Vamos lá. Para pensar e agir. Por que serem imprevisíveis como vocês? Por serem imprevisíveis, como você se prepara para os dias da adversidade? O que fazer para que as adversidades não nos afastem de nossos compromissos espirituais? Qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade? Se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos aos sofrimentos, qual é a vantagem de servir a Jesus? Para pensar e agir, 4 perguntas aqui para que a gente possa analisar, né? Então aqui encerra a lição desse domingo. Quero mais uma vez agradecer ao pastor Liberto a oportunidade de poder estar participando com os irmãos, agradecer à igreja também por esse tempo que nós estamos aí congregando com os irmãos, congregando online aqui na nossa EBD online, né? Mas participando desse momento com os irmãos, tem sido um momento, né, muito bom para a minha vida. Eu tenho tido essas oportunidades de crescimento, tem sido bom também para todos nós, e eu agradeço de coração, tá, meus irmãos? E vamos orar então, encerrando esse momento, e meu desejo sincero é que Deus aplique, né, a sua palavra ao seu coração, ao nosso coração, e que através das orientações que nós temos recebido, mesmo diante de tantas circunstâncias difíceis, nós possamos confiar, crer em Deus e buscar ajustar a nossa caminhada consoante a sua vontade. Mas lembre-se de uma coisa, uma palavra que eu ouvi, né, que eu não posso deixar de falar aqui com os irmãos, tá? Foi inclusive do padre Fábio de Mello, uma expressão dele que ele disse assim: eu tenho fé em Deus, mas ao atravessar a rua eu olho para um lado e para o outro. Então nós temos fé sim, nós cremos sim, mas também nós temos que ter responsabilidade pessoal. É isso aí. Vamos orar então, que Deus possa nos abençoar. Meu Deus querido, muito obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, de poder participar dessa EBD online. Senhor, aplica ao nosso coração, ó Pai, as orientações que tanto necessitamos para a nossa vida, para esse tempo especial, ó Pai, que estamos vivendo diante de uma catástrofe, de uma pandemia assoladora e que tem levado muitas famílias a se desesperarem, Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia, meu Deus, das nossas vidas. Eu clamo a Ti, Senhor, para que aquilo que se encontra fora do lugar, que aqueles corações que se encontram atribulados, amedrontados por qualquer motivo que seja, que possam descansar no Senhor, que possam, ó Deus, confiar em Ti, que possam buscar não meios, ó Pai, desagradáveis ao Senhor de resolver, de equacionar seus problemas, mas buscar meios, ó Pai, que possam promover, ó Deus, reconciliação, possam promover vida,
possam promover paz, possam promover segurança, solução que não venha causar nenhum tipo de mal, ó Deus, ao semelhante. Ó Deus querido, nós contamos com a tua intervenção, com a tua bênção sobre as nossas vidas. Pai, tu és aquele que sonda a nossa mente, o nosso coração. Sabe verdadeiramente, ó Deus, o que vai em cada um de nossos corações. E eu peço a Ti, meu Deus, intervenha na nossa história, independentemente, ó Pai, da nossa vontade e, claro, do nosso credo religioso, intervenha na nossa história, porque muitas famílias, ó Deus, estão, ó Deus, sendo ceifadas por essa pandemia, por essa doença, Senhor, e além disso, ó Deus, ainda há muitas coisas no contexto social acontecendo que tem sido trágico, ó Pai, para tantos, ó Pai. Eu suplico as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Pai, dá-nos um domingo de paz, nesse domingo de hoje, domingo tranquilo com a nossa família e um restante de ano debaixo da tua graça, abençoado e dirigido por ti. Abençoa todas as áreas da nossa vida e esteja na direção de tudo, Pai. Eu te oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.